Esse vídeo é sobre variáveis. Ainda aproveitando aquele projetinho do pisca LED, né? Se eu executar aqui, o LED vai ficar piscando. Eu vou só lembrar vocês como criar uma variável. Né? Para criar uma variável, simplesmente, observe que tem várias abas aqui. Né? Saída, entrada, uma delas é variável. Então, para criar uma variável aqui no Blocks, no código de Blocks, você simplesmente vem aqui em variáveis, criar variável. Sei lá, vou colocar LED verde. Vou dar um OK. Criei outra variável. Aqui no nosso programinha o LED é o vermelho, né? Só que a partir do momento que eu criei um LED verde aqui, simplesmente eu posso vir aqui trocar para o LED verde, né? Ou o LED vermelho, que é o atual. Tá? Então é assim que cria uma variável aqui no código de blocos. Agora, como que cria uma variável lá no nosso programinha, lá no Arduino IDE? Né? Como que cria uma variável aqui? É sobre isso que eu vou falar agora, tá? Beleza, vamos aqui para os slides. Bom, para que servem as variáveis? As variáveis elas são muito úteis no nosso programa. Então é importante aprender sobre variáveis, tá? Basicamente, a função simples da variável é armazenar dados, né? A primeira função dela é armazenar dados. E também, obviamente, para mais um monte de coisa. Por exemplo, facilitar a leitura e manutenção do código, reutilizar valores em várias partes do programa. Então você declara ali uma variável, você pode usar ela várias vezes em várias partes do programa. Serve também, por exemplo, para trabalhar dados mais dinamicamente, facilitar o controle do estado dos pinos e também de todos os dispositivos que são conectados ali no seu circuito. Tá? Então aqui nós temos aqui até, né, um exemplo, como usar uma variável. O comando usado um dos comandos usados para declarar uma variável é esse, ó, int. Aí nome, esse nome que está int aqui, né, é o comandozinho. E o nome seria o nome da variável que você vai dar. Por exemplo, sei lá, LED vermelho, que foi aquele que nós falamos agora há pouco. LED vermelho igual a quanto? Ele está em qual pino? Pino 13, pino 8. Enfim, qual pino você escolher. Aqui nós escolhemos o pino 13. Então, aqui o exemplo. Esse aqui é um valor, essa aqui é a forma genérica e aqui é um exemplo real, né? Então, int é o comando, LED é o nome que nós escolhemos para a variável, podia ser LED vermelho ao invés de ser LED, ou um LED azul ao invés de ser LED, e a porta 13. Né? Então, aqui é assim que declara uma variável em texto. Aí aqui tem algumas regras. Iniciar com a letra, pode ser com a letra maiúscula, sem espaços e símbolos, exceto underline. Sempre escrever exatamente da mesma forma em todo o código. Ou seja, se você declara que a variável LED, você não pode escrever LEDs, né? Então, você sempre vai declarar exatamente como você escreveu LED, L-E-D, né? E se declarou tudo com letra minúscula, você vai declarar em toda a parte do código que o LED, né? Todas as letras da mesma forma que você declarou minúsculas, tá? As variáveis podem ser executadas nas duas partes do programa, tanto no setup quanto no loop. Então, tem duas formas. Por isso que está aqui tipos, tá? Então, se você executar ela antes do setup, ela vai ser executada por toda a programação. Né? Se você colocar ela lá em cima, lá antes do setup, lá no topo mesmo, ela vai ser executada em toda a programação. Se você colocar dentro do setup, ela vai ser uma variável local e vai ter uma execução restrita. Aqui, por exemplo, nós temos um programa, né, um códigozinho aqui sem variável nenhuma. Essa aqui é só para mostrar para vocês o antes e o depois. Então, esse aqui é um programa sem variável nenhuma, normal. Né? Agora, com variável, como que ficaria? Esse mesmo programa aqui escrito, só que com variável. Olha só. Aqui nós vamos declarar int LED verde igual a 13. Então, ó, onde tinha... Observa aqui, ó, onde tinha 13, nós vamos colocar o quê? LED. Aqui não está certo, tá? Eu posso até editar aqui agora, porque nós declaramos LED verde. Aí aqui eu coloquei LED. Vamos deixar LED, só LED aqui, ó. Vamos deixar assim, ó. LED. Agora está certo. Então, eu declarei que o LED, a variável LED, está na porta 13. Então, onde tinha 13, aqui ó, 13, ao invés de colocar 13, nós escrevemos LED. Por que isso é interessante? Veja bem, eu já falei, né, porque as variáveis são importantes, mas vou dar um exemplo aqui bem claro. Se por acaso, aqui nesse código, eu quiser
mudar a porta do Arduino de 13 para, sei lá, para 8. Colocar 8. Eu teria que mudar aqui, ó, 8, perdão. Eu teria que colocar 8 aqui e 8 aqui. Mas, usando variáveis, por exemplo, se eu quiser mudar para a porta 8, olha só. Eu vou mudar só aqui em cima, ó. Lá no Arduino, se eu quiser colocar a porta 8, eu mudei aqui em cima, pronto, acabou. Não precisa sair mudando, colocando 8, 8, 8. Porque eu já sei que o 18, né? Vamos lá, colocar 8. Então, eu mudei o 8 aqui uma vez e assim eu não preciso mexer em mais nenhuma parte do código. Olha só como ficou mais fácil, né? Se eu quisesse mudar para a porta 8, eu teria que mudar, sem variável, eu teria que mudar em todos os lugares, ó, 8, 8, 8. E se o código fosse grandão, eu teria que mudar em todos os lugares, né? Em todas as partes do código 8, tá? Então, essa é uma das vantagens de você usar variável. Vou até mudar aqui, vou deixar 13, como estava antes. 13. Ok. Outra forma de definir variável, você pode usar, ao invés de usar o int, você pode usar esse jogo da velha define. É outro comandozinho que você pode usar para definir uma variável. E de novo, aqui nesse slide aqui está errado, né? Eu defini LED verde igual a 13 e saí colocando LED, 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 está errado. Tem que ser LED verde aqui, ó. Ou então eu apago o LED verde e deixo só LED, que vai ficar mais fácil, né? Aqui, ó. Posso apagar aqui, deixar LED e está tudo certo. Então, tem outra forma de definir, usando o jogo da velha define. Aí você faz a mesma coisa, define a porta e a variável que você quer, né? Ou usando o int, tá? Beleza, então são essas duas formas que você pode usar para definir uma variável aqui no Arduino Int. É isso, valeu, um abraço.